Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso eterno e poderoso Deus. O Conselho da Igreja Presbiteriana do Tingui, reunido no dia 27 de março, quinta-feira, resolveu admitir no hall de membros da igreja nossos irmãos Jean e Gladys, que eu convido para vir aqui na frente. E daqui a pouco, por batismo, a Avril e a Albany. Estamos felizes nesta data tão especial. Louvamos a Deus porque Ele tem promovido em nosso meio o crescimento, tanto em qualidade como em quantidade. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito aqui, todos os benefícios que Ele tem derramado na vida de vocês. E como corpo de Cristo, conselho, nós ficamos extremamente felizes quando irmãos professam a sua fé e se batizam. A irmã Gladys vai professar hoje a fé junto com Jean, e especialmente a irmã Gladys vai também ser batizada. E o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus servos que fossem parte de um só corpo. E é exatamente isso que Cristo faz. Fazemos parte de um único corpo, não só aqui na Igreja Presbiteriana do Tingui, mas por todo o mundo. Irmãos que já viveram no passado, que vivem no presente, e ainda aqueles que vão nascer, que foram eleitos desde a fundação do mundo, unidos na mesma fé, unidos no mesmo batismo, porque nós temos apenas um só Senhor sobre a nossa vida. Todo aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens também, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, do 32 ao 33. E ainda, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É necessário fazer uma profissão de fé. É necessário fazer ou dar conhecimento à igreja, às testemunhas, daquilo que nós cremos. E não só isso, viver aquilo que nós cremos. E eu pergunto para vocês, queridos irmãos, vocês creem em um só Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo? O Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis? O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas. Vocês creem? Sim, cremos. Vocês creem que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus inerrante e a única regra de fé e prática dada àqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias à palavra de Deus e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês creem? Sim, cremos. Vocês confessam que foram concebidos em pecado? Que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus? Vocês confessam isso? Sim, confessamos. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo
purifica vocês de todo o pecado e toda injustiça, e que não há outro meio de alguém alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo aquele que pede? Sim, cremos. Prometem diante da igreja e diante de Deus que se comprometem a servir a Deus ou no reino de Deus aqui na Igreja Presbiteriana do Tingui, está sob a autoridade desta igreja? Prometemos. Irmã Gladys, feita então a profissão de fé, eu vou agora proceder o seu batismo. Jesus disse, o batismo é um sinal iniciatório de participação da aliança que Deus tem nos dado. A aliança é essa única. Desde Adão, passando por Noé, Abraão, confirmando com Jacó, e plenamente vista no sacrifício de Jesus Cristo e na celebração da ceia. Então, vou passar para cá. Isso, vamos vir para cá. Diante desses testemunhos, eu declaro, irmão Jean, deixa eu ler aqui o nome dele todo, Jean Carlos Moncada Pérez, irmã Maria Gladys Ferreira Moncada, inscritos no hall de membros da Igreja Presbiteriana do Tingui. Eu convido o presbítero Leandro e o presbítero Arildo a entregar o certificado para os nossos irmãos, enquanto o nosso irmão Emerson toca um instrumental.
Os presbíteros vão cumprimentar e vamos dar sequência. Vou convidar os pais, Jean e irmã Maria Gladys, trazerem suas filhas. A Evra Moncada Ferreira e a Albany Moncada Ferreira. Talvez alguém aqui não conheça a prática do pedobatismo, ou do batismo infantil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconhece uma única aliança. E se na aliança que Deus fez com Abraão, as crianças, a partir de 8 dias de vida, os meninos, a partir de 8 dias de vida, eram circuncidados como sinal iniciatório desta aliança, nós entendemos que não podemos não dar o batismo aos nossos pequenos, porque conforme Coríntios diz que eles são santos, se um dos pais é crente. E eles participam desta aliança significativa e espiritual. Por isso, damos o batismo também às crianças, mas elas ainda, pela tenra idade, por não compreenderem, não participam da ceia do Senhor, mas pertencem a esta única família. Por isso eu pergunto aos pais: vocês prometem ensinar a Avril e a Albany os ensinamentos das Escrituras Sagradas para que elas, quando crescerem, não se desviem dos mandamentos do nosso Senhor? Sim, prometemos. Vocês prometem ensinar a Avril e a Albany a amar o nosso Deus de todo o coração? Sim, prometemos. Vocês prometem trazê-las à igreja para que também aqui tenham esta comunhão e sejam edificadas pela ação de Deus? Sim, prometemos. E vocês prometem, como pais, como servo e serva de Deus, ser-lhe exemplos desta mesma fé? Amém, Sim, prometemos. Então, diante dessas palavras e de todas as orientações que a palavra de Deus diz aos pais que nós devemos ensinar aos nossos filhos, conforme Deuteronômio capítulo 6, dizendo que temos apenas um único Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos amou tanto, que não poupou o seu único filho. Pelo contrário, deu por nós. Então, diante dessas palavras, dessas afirmações, da ordem do nosso Senhor, dos ensinamentos bíblicos, nós vamos batizar a Avril e a Albany. Vamos orar. Eterno Deus, teu filho disse que estará conosco
até a consumação dos séculos. E nós cremos plenamente na tua palavra. Louvamos, ó Pai, pela vida dessa família. Do Jean, da Gladys, da Avril, da Albany. Tudo que o Senhor tem feito neles e através deles. Capacita, ó Pai, os pais a realmente ensinarem essas crianças a andarem no seu caminho. Ó eterno e poderoso Deus, te louvamos e te adoramos porque eles fazem parte desta grande família, resgatada, comprada pelo precioso sangue do teu Filho Jesus Cristo. E te louvamos, te bendizemos um nome, em nome de Jesus. Eu declaro agora a irmã Avril e a Albany inscritas no hall de membros não comungantes da Igreja Presbiteriana do Tingui. Eu convido o irmão Fabiano e o reverendo Lincoln a entregar o certificado para nossas queridas irmãs.